eu vindo para cá, eu fiz essa reflexão e Deus me trouxe esse santo, que é São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe, ele viveu uma realidade drástica dentro de um campo de concentração nazista. Então a gente sabe na história que é um tempo, né, condenável, né? Então não vou adentrar muito nesse aspecto. Mas São Maximiliano Maria Kolbe, ele viveu num campo de concentração. Foi um prisioneiro ali também. Em determinado momento, houve uma fuga com êxito de prisioneiros. E aí os generais lá, como consequência, determinou que iam morrer 10 pessoas. Como um castigo, né? Para ninguém mais ousar sair dali. Fugir. E aí, aleatoriamente, você escolheu 10 pessoas. Só que uma dessas 10 pessoas começou a estar em prantos, a chorar, a clamar por clemência, por misericórdia. E afirmar, ó, pelo amor de Deus, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu preciso dar o último beijo na minha esposa, no meu filho, me deixa viver. Começou a implorar pela vida. Pela sorte dele, né, por providência de Deus, do lado dele tinha um santo. São Maximiliano Maria Kolbe. Então, São Maximiliano Maria Kolbe se aproxima dele e diz, ó, você vai beijar ainda a sua esposa, você vai ver os seus filhos. E ele faz uma proposta de trocar a vida desse homem pela vida dele. Eu já tô velho demais, né? Fique em paz. E aí, essa proposta, ela é aceita. Então, São Maximiliano Maria Kolbe assume e esse homem vive. E aí, essas 10 pessoas, elas são colocadas num espaço bem delimitado que, se eu não me engano, caberia ali 10 pessoas. Não, 3 pessoas. Era um lugar adequado para... Adequado não, né? Mas é um lugar que comportava apenas 3 pessoas. E 10 pessoas foi colocada nesse lugar. Imagina, ali virou uma sardinha, todo mundo apertado. E aí, São Maximiliano Maria Kolbe, além desse ato heróico de já trocar, né, a sua vida desse homem, então tem relatos, historiadores, testemunhos, que diz que São Maximiliano Maria Kolbe, ali, ele foi o último a morrer dos 10, ele ia confessando as pessoas. A virtude, o fruto do Espírito Santo ali, o amor, a fidelidade, confessando as pessoas, consolando as pessoas, e um a um foi morrendo. E aí, né, não acreditaram, ele permaneceu vivo ao longo de não sei quantos dias, e aí deram uma injeção letal e ele veio a falecer, ele morreu. Tanto é que Viktor Franklin, né, mas tem essas duas expressões, Viktor Frankl, era judeu, também tem um legado fascinante. Muitos psicólogos se especializam na logoterapia de Viktor Frankl. Então ele tem um livro Em Busca de Sentido, que eu recomendo, que é um livro fascinante. E nesse livro, Viktor Frankl, que era judeu, que não era católico, ele cita o heroísmo de São Maximiliano Maria Kolbe. Então, nesse livro Em Busca de Sentido, que é famosíssimo, né, uma obra assim de Viktor Frankl, e ele falando da autotranscendência, da capacidade que o ser humano tem de autotranscender, ele rebate Freud em alguns momentos ali. É um livro bastante interessante. E ele cita São Maximiliano Maria Kolbe. Então ele fala do ato heróico, do ato heróico, dessa autotranscendência, dessa capacidade de renunciar à própria vida para que outra pessoa pudesse viver. Então, São Maximiliano Maria Kolbe me ensinou e me ensina muitas coisas assim. Passado isso, né, anos depois, só para encurtar a história por conta do nosso tempo aqui, depois as pessoas podem pesquisar no YouTube, né, São Maximiliano Maria Kolbe, campo de concentração, canonização. Então tem muito conteúdo que as pessoas poderão... Pedir, a gente faz um episódio especial. Exato. Aí, então, é interessante. Então é interessante. Mas só para resumir, no dia da canonização de São Maximiliano Maria Kolbe, né, porque ele era jornalista, aquela expressão, se eu não me engano, sou louco pela Imaculada, alguma coisa assim, então ele era mariano. Então tem a história dele em si, tem muitos elementos assim de bênçãos, né? Mas no dia da canonização de São Maximiliano Maria Kolbe, ele foi canonizado por São João Paulo II. Esse homem estava lá no dia da canonização com a família dele. Esse homem que teve a vida poupada. Não, eu falo até me arrepio, me emociono assim, porque esse homem estava lá para testemunhar esse feito. Então, sabe que São Maximiliano falou assim, ó, você vai beijar a sua esposa, você vai beijar o seu filho. E no dia da canonização,
ele estava lá. Então isso edifica. Eu estou encurtando assim, Uhum. mas tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando, nós aqui, não sei se vocês conheciam essa história, né, com um pouco com esses detalhes, com essa profundidade, mas tem muito mais coisa. Vocês podem pesquisar e fazer um especial, alguma coisa nesse sentido. Mas o que que é uma vida entregue a Deus? Nem a tortura, nem uma situação assim que prova a vida assim no, né, de uma forma drástica foi capaz de parar um homem de Deus, um servo, e ele ali servindo, até na hora da morte. Troca a vida e ainda confessa as pessoas, os outros ali, cuida daquelas pessoas, e aí ele é canonizado, e esse homem, ele acompanha essa canonização e é uma testemunha viva ali desse ato heróico de um homem apaixonado por Deus, devoto de Nossa Senhora. Então, acho que a gente conseguiu falar, É falar bem a tempo. legal. Eu já conhecia um pouco da história de São Maximiliano. Esse relato do homem estar na canonização eu não sabia. Mas eu já vi alguns relatos de histórias, né, que vou contando, esse negócio do campo de concentração. Parece que pelo que eu sei, não sei se você já tem mais profundidade, mas só deram a injeção porque ele não morria. Exatamente. Passava, não sei, ele ficou. A gente fala que o corpo humano fica acho que de 3 dias sem comida, sem água e não sei quanto sem comida. Ele já estava ali há quase um mês. Os 10, ele era o 10º, os 9 morreram. Todo mundo morreu. E ele não morreu, né? Então, e ele, pelo que também eu vi, desde o momento que ele entrou na porta dessa salinha, ele não parava de rezar a Ave Maria, e ele ficava rezando, só não rezava quando adormecia, e assim que acordava, rezava, continuava rezando, e os caras falam assim, pô, ou nós mata ele, ou esse cara, ou nós põe ele para viver de novo, né? E realmente é um santo muito inspirador. Eu gosto até muito da imagem dele. Sim. Que é uma imagem até muito forte, né? Ele metade do corpo dele tá de batina, a outra metade tá com o uniforme do campo de concentração. Então, é um cara que eu acho que é um dos maiores mártires que a igreja teve. Mas a voz dele continua ecoando, né?